Tarde, quarto ano, tudo bem? Espero que vocês tenham feito todas as atividades de língua portuguesa, da apostila e do caderno de atividades. E nesse vídeo de hoje nós vamos fazer a correção juntos. Então eu gostaria que vocês pegassem a apostila lá na página 19 para começarmos a nossa correção. Lá na apostila nós temos um trecho de uma notícia. E na página 20 nós temos a interpretação desse texto. Acompanhe junto comigo, letra A da página 20. O que há em comum entre a notícia e o poema de Paulo Leminski? Tanto o poema quanto a notícia falam da água e da lua. Então, tanto um texto quanto o outro, o tema é água e lua, ok? Deem pausa no vídeo, confiram se está tudo ok e depois vocês prossigam. Letra B. Qual é a relação entre a lua e a água em cada um dos textos? O que nós vamos ver aqui que tem de relação entre os dois? Poeticamente, o reflexo da lua está onde? Na água. E já a notícia divulga o estudo sobre a existência da água na lua. Então vamos prestar bastante atenção então. No primeiro texto, no poema, a lua está refletindo na água. O segundo texto, que é uma notícia, ele fala sobre o estudo da água na lua. Já no exercício 2, nós temos um trecho da notícia e algumas palavras destacadas. Nós temos a palavra superfície e as palavras solo lunar. Aí na letra A ele pergunta assim: a qual superfície o texto se refere? Superfície da lua. Lunar vem da palavra lua. Então, a letra A do número 2, a superfície da lua. Lembrando que se vocês estiverem fazendo a correção passo a passo, sempre pode dar pausa no vídeo, conferir e depois dar sequência. Na letra B, nós temos aí o que significa superfície no dicionário. Vocês vão observar aí que há 4 significados para essa palavra superfície. Qual é a acepção que melhor define a palavra superfície citada na notícia? O que significa isso? Dos 4 sentidos que foram dados para a palavra superfície, qual deles se encaixa melhor para o texto? A número 1 é a mais adequada para o contexto da notícia. Então, o que se fala sobre superfície no primeiro sentido é o que está mais adequado para o texto que nós estamos lendo, ok? E letra C, a expressão solo lunar pode ser considerada equivalente à palavra superfície. Lembrando que nós temos uma caixinha de texto lá no início do exercício 2, falando da palavra superfície e solo lunar. Página 21, letra D. Converse com os colegas e o professor. Claro que vocês devem ter conversado com os pais aí. Então diz assim: por que o autor do texto usou uma expressão equivalente para se referir à superfície da lua? Para ele não repetir a palavra superfície. Lembra na aula anterior que nós falamos sobre pronomes? Os pronomes servem justamente para isso, para substituírem palavras e não ter repetição. Então, nós podemos usar pronomes para substituirmos nomes e podemos também usar palavras que têm o mesmo sentido de uma outra, que são chamadas de sinônimos, e colocarmos no lugar, para não ficarmos todas as vezes repetindo a mesma palavra. Então, repetindo a letra D, para evitar a repetição da palavra superfície. Exercício 3. Observe essa frase retirada da notícia. O astronauta da missão Apollo 11 definiu daquele ambiente como uma magnífica desolação. Reescreva a frase substituindo a palavra magnífica por um sinônimo. Sinônimos são palavras de mesmo sentido. Então, o que nós teríamos que fazer aqui? Trocarmos a palavra magnífica por outra palavra de mesmo sentido.
Então a frase fica toda igual, a única palavra que nós vamos mudar aí é magnífica. O que vocês poderiam ter colocado como respostas? Espantosa, estupenda, maravilhosa. Tia, eu preciso colocar todas? Não, você escolhe uma e coloca. Tia, eu coloquei uma das 3 que você falou. Está correto também. Então, eu vou repetir as 3 alternativas que vocês poderiam ter colocado de acordo com o dicionário. Espantosa, estupenda e maravilhosa. E lá no exercício 4, diz assim, releia o trecho da notícia presente na questão 1. Aí teria que ter voltado lá na página. E diz assim, que expressão pode ser usada para substituir a palavra lua? Lembrando que expressão é formada por mais de uma palavra. Então, nós poderíamos ter colocado satélite natural, que é o que aparece lá na notícia. Ok? Então, nós finalizamos então os exercícios da apostila e vamos pegar agora o nosso caderno de atividades, que lá na página 5 nós temos o infográfico, que foi também parte do conteúdo da nossa aula passada. O que é o infográfico mesmo? Um texto verbal, que é a parte escrita do texto, e não verbal, que são as imagens que acompanham o texto. O nosso infográfico aqui, ele continua trazendo como tema água, que foi o tema que abriu a nossa apostila 2. Então, aqui no infográfico, diz assim, neste verão, seja consciente, economize água. E dentro do texto, nós temos várias informações falando exatamente sobre a questão de economizarmos a água. Aí nós vamos abrir o nosso caderno de atividades lá na página 6 e vamos começar a fazer a interpretação desse infográfico. Diz assim o exercício 2. As informações do infográfico são apresentadas. Como isso vem no infográfico? Por meio de texto e imagens, como nós vimos agora quando eu mostrei para vocês o infográfico. Então, todo infográfico ele tem a parte escrita, que nós chamamos de verbal, e imagens, que é a parte não verbal. Então, exercício número 2, a primeira alternativa está correta. Número 3, qual é a finalidade do infográfico que você leu? Informar maneiras de economizar água, tanto que está lá no título, como que nós economizamos água durante o verão. Então, a finalidade do infográfico é mostrar e informar como economizar água. Reparem, meninos, que tem uma caixinha de texto aí do lado que diz assim, infográficos são textos feitos de palavras e elementos visuais, que são as imagens. Lembrem de passar o marca-texto aqui, que é muito importante essas caixinhas ficarem destacadas, porque elas trazem os conceitos. Nesse caso aqui, eles estão trazendo o conceito do que são infográficos, que é um tipo de texto. Exercício 4. Observe atentamente as figuras do infográfico. O que todas elas têm em comum? O que é algo comum? Algo parecido. A água aparece em todas as figuras, até porque o nosso infográfico fala sobre o que mesmo? Economizar água. Então, todas as imagens ou todas as figuras falam exatamente sobre a água. 5. Além das figuras, que outro elemento visual reforça a ideia de água? A cor azul do fundo. Se nós voltarmos aqui no infográfico, olha que bacana. Todo o fundo dele é feito com a cor azul, justamente mostrando que o contexto do infográfico está falando sobre a água e as formas como nós podemos fazer para economizarmos. Lembrando que a água é o bem mais precioso que nós temos. Então, pessoal, agora nós vamos fazer a interpretação do infográfico da página 5. As informações do infográfico são apresentadas, lembrando que infográficos têm a parte verbal, que é a escrita, e a não verbal, que são as imagens. Então, a resposta do número 2 é o primeiro quadrinho, por meio de textos e imagens. Vocês estão vendo uma caixinha de texto aí ao lado do número 3? Peguem aquele marca-texto legal que vocês têm com a cor bem bacana e destaquem onde está escrito assim. Infográficos são textos feitos de palavras e elementos visuais. Exatamente a resposta do exercício número 2.
Número 3, qual é a finalidade do infográfico que você leu? Se nós estamos falando sobre água, economizar água, é exatamente o que o nosso infográfico está trazendo. As maneiras como nós podemos economizar água. Lembre-se de dar pausa no vídeo, conferir a correção e depois vocês continuam. Exercício 4. Observe atentamente as figuras do infográfico. Nós temos algumas figuras lá. O que elas têm em comum? Todas falam sobre a água, que é exatamente o tema do nosso infográfico. Então, todas as imagens, elas têm que estar ligadas à parte escrita. No nosso caso, sobre a água. Exercício 5. Além das figuras, que outro elemento visual reforça a ideia de água? Olha que bacana. Aqui no infográfico, além de toda a parte escrita e das imagens, reparem que é o predomínio da cor azul, justamente uma outra referência à palavra água. Então, no exercício número 5, vocês coloquem a cor azul no fundo do infográfico, que faz referência à palavra água. No exercício 6, apareceu assim, bombinhas bom demais. Aí ele quer saber de que cidade brasileira, né? Onde essa cidade, na verdade, ela fica. Ela fica no litoral de Santa Catarina. Do lado tem um quadrinho amarelo que trouxe uma sugestão de que quem não soubesse, pesquisasse na internet. Então, Bombinhas é o nome de uma cidade que fica no litoral de Santa Catarina, lá na região sul do nosso país. Exercício 7. Leia um trecho do infográfico. Neste verão, seja consciente e economize água. Qual a estação do ano que o infográfico está falando? Verão. Lembra que nós temos 4 estações do ano. O verão é uma delas. Resposta, então, da nossa letra A. Letra B da página 7. Na sua opinião, por que essas dicas foram divulgadas nessa época do ano? É uma resposta pessoal, mas nós temos que lembrar que o verão é a estação mais quente do ano. Então, é onde as pessoas gastam mais água, sujam mais roupas, tomam banho mais vezes por dia. Então, por isso que eles fazem esse alerta de economizarmos água nessa estação do ano, porque é uma estação muito quente. A letra C é uma resposta pessoal. Você vai dizer por que é importante economizar a água. Lembrando que nós já vimos isso lá no primeiro infográfico da apostila 2, que a água é muito importante. Então, nós temos que cuidar e preservar para que ela não acabe. Porque se nós não tivermos água, nós não temos o que mesmo? Vida. Exercício 8, nós temos 4 imagens aí, mostrando como nós devemos economizar água. São 4 situações onde vocês vão elaborar as respostas, dando dicas ou orientações de como economizar a água. Então, o exercício 8 é uma resposta pessoal. Você vai analisar a imagem que aparece aí e você vai trazer uma dica, uma orientação de como economizar a água. E lá no exercício 8, nós temos atividades sobre pronomes pessoais. Os pronomes eu, tu, ele ou ela, do singular, nós, vós, eles ou elas, do plural. Lembrando que os pronomes substituem nomes. Para que eles servem? Para nós não ficarmos repetindo várias vezes as mesmas palavras. No caso aqui do exercício 9, ele trouxe os pronomes em destaque e pede que vocês coloquem um nome no lugar do pronome. Mas que nome, tia? Dessas imagens que aparecem aí em cima. Na letra A diz assim, ela deve ser fechada enquanto você escova os dentes. Quem deve ser fechado? A torneira. Então, no lugar do ela, vocês vão colocar a torneira e o restante da frase fica do mesmo jeito. Letra B. Eles devem ser usados em vez da mangueira. Eles quem? Olha lá, nós temos o balde e o escovão. Então, nós vamos colocar no lugar do eles. O restante também fica tudo igual. O esfregão e o balde devem ser usados em vez da mangueira. Balde com a letra L, não esqueçam disso. C. Ele deve estar desligado enquanto você se ensaboa no banho. Letra C, o ele é o nosso chuveiro. Então, no lugar do ele, nós vamos colocar o chuveiro. Lembrem-se que chuveiro é com CH. D. Elas podem ser regadas com a água captada da chuva. Elas? Quem são elas? As nossas plantas. Reparem que é a última ilustração que nós temos no exercício 9. Então, na letra D, ficará
as plantas podem ser regadas com a água captada da chuva. Reparem que a sequência das imagens é a sequência das respostas. Letra A, a torneira. Letra B, o esfregão e o balde. Letra C, o chuveiro. E a letra D, as plantas. E lá no exercício 10 nós temos um outro trecho também falando sobre a água da chuva. Né? Que a água da chuva, será que ela pode ser representada? Será que ela pode ser potável? Então nós vamos ver o texto e logo na página 9, exercício 11, pede para que vocês coloquem verdadeiro ou falso de acordo com o que nós lemos. Os dois pronomes destacados se referem à chuva. Falso. Reparem que nós temos no campo e nas florestas, ela é muito limpa. Ela quem? A chuva. E logo em seguida vem assim, a razão é simples, quando as gotinhas se formam, elas reúnem um pouco de tudo. Então elas aqui já está se referindo a uma outra palavra. Então a primeira alternativa é falsa. Segunda alternativa, o primeiro pronome destacado se refere à chuva. Verdadeiro. O segundo pronome em destaque se refere à água. Não, tanto que está no plural, elas, e água está no singular, então não combina. Então a terceira alternativa é falsa. O segundo pronome em destaque se refere às gotinhas. Sim, tá certo, porque gotinhas está sendo substituído pelo pronome elas. Então a nossa sequência do 11 será F, V, F e V. No exercício 12, reparem que nós temos aí uns trechos onde vocês irão substituir as palavras que estão se repetindo por pronomes correspondentes. Então, na letra A, nós temos, use a água do aquário para regar plantas. A água do aquário é rica em nitrogênio, fósforo e potássio, que fortalecem as plantas. Mas lembre-se, se a água do aquário estiver muito suja, utilize só um pouco dela misturada com água limpa. Reparem que a palavra água apareceu algumas vezes. Nós vamos, então, substituir onde essa palavra se repetiu. A letra A vai ficar assim, use a água do aquário para regar plantas. Nós não vamos mexer aí. A água do aquário. Agora sim, a palavra água será substituída por ela. Ela é rica em nitrogênio, fósforo e potássio que fortalecem as plantas. Mas lembre-se que se ela estiver muito suja, então a água do aquário nós vamos substituir por ela. E o restante da nossa oração fica toda certinho. Então eu vou repetir a letra A para vocês. Use a água do aquário para regar plantas. Nós não vamos mexer em nada. Agora, nesse trecho, sim. Ela é rica em nitrogênio, fósforo e potássio, que fortalecem as plantas. Mas lembre-se, se ela, mais uma vez, nós vamos trocar pelo pronome, estiver muito suja, utilize só um pouco dela misturada com água limpa. Aí o restante também permanece igual. Letra C. Estamos falando aí também sobre o chuveiro, vamos falar sobre a água e vamos também fazer o mesmo raciocínio do exercício da letra A. Nós vamos substituir a palavra repetida por um pronome. Então a letra B ficaria assim. Se o seu chuveiro tiver aquecimento a gás, utilize um balde para coletar a água que cai antes de esquentar. Nós não vamos mexer em nada aí. Só que em seguida aparece assim, a água que cai antes de esquentar. A palavra água repetiu. Então, o que é que nós vamos fazer? Substituir por ela. Ela pode ser utilizada para dar descarga, lavar utensílios ou regar as plantas. Então, nós vamos aí substituir mais uma vez por ela. Letra C. Aproveite a água usada para higienizar os alimentos em outras finalidades. A água usada para higienizar os alimentos pode ser usada na limpeza da cozinha, por exemplo. A primeira parte, nós também não vamos mexer. Na segunda, onde diz assim, a água usada para higienizar os alimentos, há a repetição da palavra água. O que nós vamos fazer? Substituir também pelo pronome ela. A letra C ficará, aproveite a água usada para higienizar os alimentos em outras finalidades. Ela pode ser usada na limpeza da cozinha, por exemplo. Então, nós vamos trocar tudo isso que está se repetindo pelo pronome ela.
Ok? Então, número 12. Use a água do aquário para regar plantas. Ela é rica em nitrogênio, fósforo e potássio, que fortalecem as plantas. Mas lembre-se, se ela estiver muito suja, utilize só um pouco dela misturada com água limpa. Essa é a letra A. B. Se o seu chuveiro estiver em aquecimento a gás, utilize um balde para coletar a água que cai antes de esquentar. Ela pode ser utilizada para dar descarga, lavar utensílios ou regar as plantas. E a C. Aproveite a água usada para higienizar os alimentos em outras finalidades. Ela pode ser usada na limpeza da cozinha, por exemplo. E para fecharmos, a página 10 que fala sobre poema visual. Vimos na aula passada que poema visual é um jogo entre palavras e algumas imagens também. E para finalizarmos, o exercício que fala sobre poema visual, que é aquele poema que nós vimos na aula passada, que nós podemos pegar uma imagem e construirmos um texto sobre ela. Podemos também fazermos um poema fazendo o formato de um desenho. E no nosso caso aqui nós temos a palavra lixo. Só que em cada letra da palavra lixo há uma outra palavra que vocês devem ter observado, que é a palavra luxo. Então nós temos uma combinação aí de duas palavras, lixo e luxo. Exatamente a resposta do exercício número 14. O poema é composto de duas palavras. Quais são elas? Lixo e luxo. 15. Em sua opinião, qual é a relação entre luxo e lixo? Porque muitas vezes, as pessoas consomem muitas coisas e depois acabam descartando. Aí aquilo que foi luxo um dia acaba virando o quê? Lixo no futuro. Então é essa a relação. Isso é uma possibilidade de resposta. Você também pode colocar uma outra resposta porque é em sua opinião. Exercício 16. A repetição de palavras confere ao poema o quê? Uma leitura com sonoridade, ou seja, uma combinação de sons. Sonoridade vem da palavra sons. E na 17 ele pergunta assim, qual é a diferença na grafia das palavras luxo e lixo? O que é grafia? A forma como eu escrevo as palavras. Se vocês observarem que a única diferença está entre as duas vogais. Lixo eu escrevo com a vogal I e a palavra luxo eu escrevo com a vogal U. Essa é a diferença entre as duas. E para finalizarmos o exercício 18, em sua opinião, por que o eu lírico utilizou palavras tão similares no poema? Como é uma questão também pessoal, vocês podem trazer aqui vários tipos de respostas para essa situação. Lembrando que uma característica muito importante entre essas duas palavras, que elas são totalmente diferentes de sentido. Luxo lembra uma coisa que é muito bonita e lixo lembra uma coisa bem feia. Então é essa brincadeira que ele faz entre os dois lados. Corrijam tudo com bastante atenção, deem a pausa no vídeo, confiram as suas respostas, depois continuem a sequência, mas façam as correções, dá aquele certinho a lápis para lembrar que tudo já foi feito e corrigido. Uma ótima semana para vocês e bons estudos. Fiquem com Deus.